Beleza, vambora. Mano, eu ia começar mais cedo, só que eu lembrei que eu tinha que transcrever uma tarefa. Eu já tinha feito a tarefa, só que eu tinha que escrever no caderno e mandar uma foto pro professor. Lembrei, nossa, com o Iago falando que tava fazendo tarefa, eu lembrei, pô, não tinha uma tarefa que era pra escrever? Aí eu falei, mandei agora, mas tá de boa agora. Mano, eu avisei o Iago. Ah, eu esqueci de dizer, porra. Eu avisei o Iago e ele falou que eu tava fazendo tarefa, só que ele pode entrar em 10 minutos. Acho que se eu faltar alguém se avisar idiota aí, velho. Só que tipo, eles mandam só um Discord rápido pra mim, porque eu não quero abrir o Discord no Facebook. Deixa eu só colocar no cartão. Pera aí. Beleza, parece que agora tá bom. Calma, cara, eu tô arrumando ainda. Tô vendo um jeito aqui de ficar perto da minha boca, não ficar muito longe. Caralho. Peraí. Porra. Beleza, eu acho que assim agora tá bom. Bom, tô no nível aqui da cabeça. Dá pra ver bem agora? Deveria dar. Mano, OBS. Meu Deus, que medo. Ô, da Tic, tá vendo esse cara aí chamado Henrique Farias aí no chat? Beleza, é o seguinte, ó. Fica com o martelo do ban em cima da cabeça dele. Tá? Se segura ali em cima. Tô brincando. Beleza, mano? Mano, beleza ninguém tá, né, velho? Se eu tivesse beleza, eu não tava fazendo nada de projetivo. Mas tá, deixa eu fechar tudo aqui. Só dei, mano, não tem essa de só dei 8, vamos dizer. O cara aparece assim, mano, já era. Você ainda tá indo bem até, mano. Você tinha que conhecer um cara chamado Rijô Sagui. Rijô Sagui é o cara que leva porrada minha. O cara chega no meu chat, paga aliviado. Não vou deixar barato. Pois é, hoje é dia de Weeb. Se frio. Hoje é daqueles dias que eu vou jogar jogo de Weeb. Tá. Bate aqui. Pergunta rápida. A gente vai jogar normal, tipo jogar aleatório, ou você quer escolher? Beleza, então ganhou Blooms TD6. O que é isso? Não entendi o que é Blooms. Então eu vou tentar fazer perfeito uns que eu tô com aí. Vou pegar esse aqui. Blooms aleatório então. Eu baixei aqui um pouco, tá? Não me distrair. Eu só gosto do jeito que essa música é.
fácil. Ela é fácil. Ela é fácil. Eu juro que ela é fácil. Eu juro que ela é fácil. Eu juro que eu errei de propósito. Nossa, eu vou odiar essa música. Ah, tá de brincadeira, mano. Nossa, porque... Ah, não. Mas vamos sim, Anthony. Ah, eu errei porque eu fiquei nervoso. Fui apertar o quadrado e botar o dedo em cima, eu sem querer esbarrei no quadrado. Acontece. Foram 2 erros no final. Foda-se. O jogo de Tower Defense? Porra, eu não costumo jogar muito Tower Defense, só que tem um esporte legal de jogar. Principalmente aqueles que tem coisa pra caralho. Vamos pegar logo. Eu agora que a gente já deu uma boa aquecida. Vamos pegar um rapidão. Parece que vai. Saudades, comandos. Pois, devia estar funcionando. Deve ser porque o Nightbot tá logado errado. Você quer que eu arrume o Nightbot? Se você quiser eu posso arrumar pra você. Mas se você acha que é muito trabalho, a gente deixa quieto. Às vezes eu acho que eu pareço Dora Aventureira, velho. Porque eu falo assim com o Batica e eu fico quieto. Espero. Aí, eu não sei se o delay tá demorando com ele. Aí eu não sei se ele tá ouvindo isso aqui alguma coisa. Bem, enquanto eu vou fazer isso, fica aqui com esse vídeo. Enquanto isso eu vou arrumar o bot. Talvez o negócio fique com a qualidade porque eu tô enchendo o bot, mas tudo bem. Só pra não ter alguma coisa tocando enquanto isso.
Pronto, esse safado deve estar indo agora. Vamos tentar um aqui, um simples. É. Ele demora pra então. Bom, o bot do Diva tá funcionando. Não tô limitando. O bot tá ativo, mano. Eu desativei ele funcionou de novo. Eu não sei o que tá acontecendo. Isso aqui, eu desativei ele opa, foi. Incrível. Que safado. Bom, o bot devia estar aí. Qualquer coisa, vai testando ele aí. Vai ver, eu bati aqui. Vai vendo assim os comandos dele. Daí a gente vê o que faz aí, não sei. Ele tem. No YouTube ele tem comando pra eu mostrar o deles. É o comando funciona. Aí, ó. Pronto. Vambora. É o YouTube, mano. Você pode até personalizar. Você tem permissão para os dois canais, pelo que eu lembro. Boa. Fiz errado. Hã?
Nossa, eu errei. Eu errei lá, mas era porque eu não queria perder o hold. Eu não queria de propósito, velho. Eu tava com hold lá, mano. E eu não queria errar ele. Mudar caralho. Não vou mudar? Ué, como se você se importasse, ué. Treinador de direção, quem é? Ai, ai. Pega essa aqui, velho. Mano, meu patriotismo tá na Rússia, velho. Rússia, velho. Sempre, então eu jogo, mano, no coração. Nossa, tô tanto querendo pagar de fodão, tá tanto. Eu tô indo muito rápido, velho. Tô ficando animadaço, tô tipo, nossa, fora. Não! Nossa, agora eu... Nossa, eu tô com muita falta de foco, peraí. Oh, na moral, eu posso fazer perfeito nessa música. Não tá tão difícil, de verdade. Todos os erros que eu fiz não foi nem por dificuldade, foi porque eu fiz besteira. Double Ganger. Motivo de não conseguir perfeito. Solo de guitarra. Solo de guitarra, meu maior inimigo em jogos de ritmo.
Ah, merda. Eu não enxerguei. Nossa, essa parte é muito estranha pra poder ouvir tocar. É fora de ritmo, velho, de verdade. Ah, eu errei porque eu tava. Nossa, eu fico um pouquinho mais aí que eu não acompanhei. Cara, eu tô pensando uma coisa que todas as músicas dá pra fazer perfeito nela, só que se for fazer perfeito é pedir pra perdoar. Do Doppelganger. O que é Doppelganger? O que é Doppelganger? Doppelganger. Doppelganger é uma sósia ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva. Ah, sim. Pior que eu lembro disso em Dishonored, mas nossa, eu nem me toquei disso agora. Caramba. Ah, eu fiz bosta. Peraí, o meu primo mandou uma monte de imagem e mandou uma mensagem: puta que pariu. Alguma coisa aconteceu e tem a ver com Attack on Titan Season 4. Vamos ver. Certeza que é isso. Ah, não, é sobre Fate. O último filme da trilogia Fate Stay Night Heaven's Fell ganha uma nova data de estreia. O filme chega ao cinema no dia 15 de 8 ainda esse ano. É, ele me obrigou a assistir o arco Heaven's Hell e eu finalmente entendi que Fate não é tão confuso quanto parece. Vamos continuar. Deixa eu baixar aqui o monitor, tô fazendo uma caridade na minha cara. Caralho! Nossa, o que aconteceu agora? Eu apertei o botão lá, não foi nenhum dos dois.
Caralho. Hã? Parece que tem parte que tá travando. Minha mãe tá vindo. Cara, que estranho. É que tipo, aqui tem que ter gameplay, né, porra? Esse é o problema, tipo, tem que ter gameplay. Se não tiver gameplay, fodeu. Hoje tá picotando, velho. Peraí. Vamos jogar no sistema então. Ah, já começa a suar aqui, velho. Esse aqui eu não consigo nem terminar. Não continue. Já tô escolhendo rápido pra não ter que sofrer. Senão vocês pegam as músicas mais difíceis do mundo. Vocês são um bando de filho da puta, não consegue pegar uma música pra poder jogar. Pega a música aqui, eu vou perder em menos de 10 segundos. Mano, essa música que tocarei numa igreja negra ou em alguma campanha beneficitária. Útil. Ué? Mano, você chegou drogado, velho.
Mano, toda vez a mesma nota. Lendas dizem que é isso que você vê quando você morre. Busca mais agitação. Mano, o problema é que se você visse como é que tá, o que tá acontecendo naquela hora, eu fiz só 4 erros, mano, para. E tipo, o problema é que eu tenho que mexer. Eu tenho que mexer os analógicos e. Aí quando eu vou apertar, meu dedo tá meio longe do negócio, eu tenho que apertar por cima 2 vezes. E é muito complicado fazer isso, mano. Tipo, os 4 erros vão ser de 4 notas. Exatamente iguais. Que ódio. Vamos ver isso aqui. Mano, que ódio pelo Len, velho. Eu odeio o Kaito, velho. E você tá aí, velho, pelo Len. Caralho. Não sou muito fã do Len também, mas eu também não tenho ódio dele. Caralho, o demônio. Ah, eu já sei como passar. Nossa, eu descobri. Eu já aprendi, velho. Caralho. Não, peraí, na moral, desculpa, velho, mas meu olho tá picotando, mano. What the fuck? É tipo, ela tá cantando. Sabe, como se estivesse picotando áudio. Normalmente tem que mexer com configurações, mas, porra. Meu irmão, bota no TS aí, velho. Tá picotando, velho. What the fuck, mano? O que você mudou? Eu não sei como eu acertei aquele combo ali, velho. Você viu? O que eu fiz? Ô, velho, fui até bem, não foi? Porra, irmão, fui bem pra caralho. Eu que não sou habilidoso nessa porra, aí ó. Que 9 erros. Porra, irmão. Nossa, pera aí, a bateria do celular vai acabar. Meu Deus. Ai, pera aí.
Colorful X. Ah, Colorful X Melody, você quis dizer, né? Não, beleza, entendi. Valeu. Entendi. Agora eu entendi, né? É Melody, né? Haha. Nossa, velho, então eu achei que eu tinha confundido, ainda bem que eu verifiquei. Puta que pariu. Muito rápido, velho. Eu não consegui processar. Meu Deus, eu não tô mais enxergando. What the fuck? Ok, foda-se. Mano, eu não tô conseguindo enxergar. Eles estão botando 3, 4 de uma vez e eu não sei qual deles é o início. Tipo, eu tô olhando, eu não sei qual que começa, qual que termina. Daí chega e bota 4 de uma vez assim e eu fico... Que? Eu fico perdidaço, mano, porque eu olho e, tipo, eu não sei qual dos 4 eu tenho que apertar primeiro. E nossa, Thiago, você não gosta de Colorful X sexy? Não, imagina, não. Olha esse inferno. Mano, eu odeio essa música. Ah, meu Deus.
Ah, sim, não, claro. Vamos lá. Não dá. Mano, quem foi o idiota que acha que isso é uma boa ideia? Ah, não, mete ali, ó, 1 zilhão de... Mano, eu não consigo, ó. Meu pulso dói. Eu tô apertando ali, eu sei o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar cada nota individualmente, tudo que... Então, tipo, machuca, mano. Não, na moral, vamos tentar pelo menos fazer um início. Não dá, velho. Não, é sério, velho. Mano. Não dá, mano. Esse tanto de força que tem, meu Deus. Eu vou precisar, tipo, treinar um tempo ali pra até pegar o negócio. Mas provavelmente. Teoria. Eu tenho certeza que isso é pra ser tipo. Fazer spam. Você já sabe o que é spam? Eu já falei milhões de vezes. Apertar a setinha e o botão ao mesmo tempo pra poder apertar 2 vezes o mesmo botão pra você poder ir fazendo mais rápido. Isso ajuda bastante. Tem como você fazer só na mão, mas isso tipo, basicamente é facilitar. Só que aí você precisa grindar um pouco pra poder aprender como que se aperta assim. Porque pra você perder o controle é muito fácil. Oi, chegou. Vamos pegar umas de boa. Eu não vou mais fazer hold, porque isso me deixa muito limitado. Tentar fazer colocar as setinhas é pedir pra perder. O que você mudou? Fraco caralho. Vai chegar essa porra depois de entrar comigo. Peraí, eu não tô prestando atenção direito, foi mal, mas deixa eu tomar um pouco de cuidado. Eu tô percebendo que eu tô errando por falta de atenção, peraí. Deixa eu trocar de música também. Eu vou trocando de música toda vez que eu sair pra poder não ficar tão repetitivo. Se não tiver problema, é claro. Ah, foi o Kaze que fez. É verdade, nossa, nesse mapa aí eu vi um negócio no Reddit do Project Diva que era tipo você deixar uma roupa pra cada personagem, que aí ficava tipo a roupa de todos os personagens de jogos clássicos da SEGA. Não tem nenhum. Não é easter egg, nada assim, é só tipo uma combinação legal. Daí parece que é tipo uma reunião.
bastante alto. Eu acabei de apertar triângulo no quadrado, assim. Nossa senhora. Caralho! Mano, eu acho que... Hã? Nossa. Eu fui ler o chat, velho. E o Baquinha postou alguma coisa, eu já tava querendo ver o que era. Meu amigo do céu. Legal que eu deixei na carta de fundo. Ô. Sabe uma coisa? Caralho, que isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que eu sempre penso nessa música? É que ela devia... Eu acho que ela devia ser uma música tutorial. Tipo, a primeira música que você joga quando você começa. Porque ela tem muita cara de que... Parece que os Vocaloids estão se reunindo, tá ligado? Tipo, de novo, vamos dizer assim. Dá muito essa impressão. Eu não sei porquê, mas dá isso aí. Porque, tipo assim, mano, já faz 10 anos, praticamente. Não de opening, como se fosse a primeira música. É que, tipo assim, no Project Diva 2, foi o que eu joguei de PSP, primeirão, tinha a música que você ia desbloqueando. Então você tinha que jogar primeiro, assim, Cinderella, tinha que jogar Deer, antes de poder desbloquear outras. O que eu digo é, tipo, você faz tutorial, e aí você joga com essa aí pra valer, e depois já vai e continua pra todas as músicas, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, uma coisa que eu odeio desse jogo. Tipo, 10 anos, cara, eu tenho um ódio disso. É que, tipo, velho, se você for ver, eu não sei se aqui, ó. Mano, o tutorial desse jogo, por 10 anos, sempre foi a mesma coisa. Era Miko Dayo ali embaixo. E aí é tipo isso. E a fucking Davanpoca. Por 10 anos, cara. 10 anos de Davanpoca sendo seu tutorial. Vindo projetiva, olha essa Davanpoca. Vai ser, filho.
Então, esse tutorial. Mano, não tem diferença nenhuma. Ó. Eles falam, foda-se, eu acho que você aprendeu. Foda-se, tu aprendeu. O again é só pra você repetir, meu. Não quer dizer que você errou. Ele só assume que tu tá aprendendo. Bom, também que é impossível você falhar. Por causa que se você olhar lá no canto esquerdo, tá escrito protegido. Protegido significa que mesmo se chegar a zero, você não vai falhar. Tipo, você errou tudo, você não vai falhar. Olha só, ó, pelo que eu olhei aquele X bolinha, ninguém vai fazer isso. Os caras não ensinam você a fazer direito na setinha e o X. Os caras não te ensinam isso. Eu acho muito escroto. Tipo, você pegar esse challenge time, eu queria que ele tivesse no Extreme e no Hard também. Mano, eu queria muito que tivesse em todas as dificuldades, mano. Por causa que é legal pra caralho, velho. Tipo, velho, a Challenge Time é bem legalzinho, velho. Por causa que tipo, parece que dá mó coisa, tipo assim. Vamos jogar esse aqui normal. That's it. Você não acertou nada, mas foda-se. Vai lá, mano. Você vai aprender. Ou não. Boa sorte, tá ligado? Mano, tipo, eu acho muito legal o Challenge Time porque, mano, parece que tipo, dá uma emoção assim no meio da música. É, tipo, a dificuldade aumenta um pouco mais e começa a vir nota especial e você fica. Vamos lá. E você vai com tudo, tá ligado? Isso aqui, mano, eu não entendo por que tem Challenge Time. Que, tipo, é só pra você ficar. É pra ficar mais difícil pra quem tá jogando no normal. Cara, o normal, você não usa nem. Tipo, no hard, você usa X quadrado, triângulo, bolinha pra apertar. E combos tipo double, tipo de coisa. No normal você usa dois. Eu não lembro agora qual dos dois são. Acho que é bolinha e X. Eu apertei não. Tá desconfigurado no controle, desculpa. Eu errei no normal. Ah não. Mano, eu só errei porque eu tentei apertar L1. Mas eu configurei diferente ali pra ser combo.
Cadê Challenge Time? Poxa, a gente... Cadê o Challenge Time? Agora. Mano, eu queria muito que tivesse assim, Challenge Time, tá ligado? No hard. Porque, mano, já imagina, tipo... Mano, é que deixa a situação mó tensa do nada, velho. Você começa a levar muito a sério do nada o jogo. Você tá jogando, mano, do nada, some no negócio, aparece uma puta barra preta assim, e começa a vir nota colorida e você fica, meu pai, fodeu. Isso aqui, eu sinto muita falta do Challenge Time, velho, nesse jogo. Tipo, só tem um normal e no easy. Eu queria que tivesse no hard, no extreme. É, mano, tipo, você fecha barra preta e começa a vir nota especial que, tipo, chega no momento que é, né, o clímax da música. E você tá lá, velho, e fica um pouco mais difícil que o normal. E aí você fica, nossa, agora é sério, tá ligado? Eu tô lá. E, tipo, a música acaba e aí acaba o Challenge Time junto. Porra, irmão. Nem para de mim. Avisado, peraí. Eu gosto de tocar essa música na dificuldade. Fico olhando pra dificuldade e toda vez que eu vou nela eu faço isso. Bora. Opa, a dificuldade tá, vamos trocar. Então, você quer que eu jogue no hard, no extremo ou no normal? Porque eu mudei de dificuldade 3 vezes, então não sei que dificuldade você quer que eu jogue. Tá ligado que, tipo, eu já joguei essa música antes, mas eu nunca terminei ela e nem cheguei a ficar pra poder falhar. Porque eu parava por puramente bloqueio físico. Eu não consigo. Ai. Caralho. Me dá um tempinho, velho. Pera aí. Nossa, mano. Acho que deu pra ver eu morrendo, né? Eu tentando apertar os botões, só que a música ainda mais rápido que eu. Caralho, irmão. Vai tomar no cu, mano. Nossa, bati aqui. Eu vou dar um jeito de você jogar essa porra algum dia. Você vai se fuder, mano. Nossa, que... Eu vou levar na sua casa meu PlayStation, mano. Eu vou falar, joga essa porra agora! Vai! Eu quero ver! Você não é bom! Vamos!
Meu Deus do céu, mano. Chegou, X4, X4. Na moral, peraí. 69. Nice! 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 69 erros, boa. Você vai escolher outro ou não? Peraí. Na moral, a única coisa que eu não entendo música é que, velho, não dá pra entender porra nenhuma da letra. Na moral, nossa senhora, você não entende merda nenhuma do que ela tá falando. Parece que ela já tá falando com aquele English de Vocaloid. Aí junta que parece que ela tá falando enrolado, mano, você é louco. Nossa, caralho, que nada a ver, mano. É combo que vai mudando as duas notas, velho. É a primeira vez que eu vejo algo assim. Não é impossível, mas é complicado, hein? Caralho, mano, peraí. Nossa senhora. Essa música não é difícil pela velocidade. É pelo tanto de coisa diferente que tem que apertar. Eu vou falhar, frio. Nossa, eu não vou conseguir manter ela. Ela não é difícil na parte de ser rápida. Você não erra ela porque tá indo muito rápido pra você apertar. É porque é tanta coisa que você vai ainda ficando beleza, e você vai se perdendo. E você vai se perder, e você vai tentar apertar, e aí o cara vai tipo, beleza, agora você aperta quadrado, triângulo, você fica, beleza, quadrado, aí vai lá, e tipo, beleza, agora você vai lá e aperta bolinha X. No meio do cubo você fica, caralho? Eu tô
começa rápido tanto de coisa que tem que apertar ao mesmo tempo, velho. É meio que você tá viajando no controle, tá ligado? Tá dançando em cima do controle. Eu acho que se eu der um grind nessa música, eu acho que eu dou conta de completar ela e tudo mais. Quem sabe pegar até um rate, já que não é coisa de velocidade. E não tem muito combo nela, então tipo, seria só virar aprender qual que é os combos dele. Catful, oh meu Deus. Mano, deixa eu falar que essa música Catful, eu teria perfeito nela no hard, só que eu errei uma nota na música. Eu tenho 100% na música, só que eu não tenho perfeito por causa dessa única nota. Tava tirando a música do cabelo. Ah, merda, não era quadrado. Ah, que bosta, velho. Ah, mano, na moral. Mano, eu tô pensando um negócio aqui, velho. Ele tá me esquecendo. Nossa, boa, jogo. Bolinha, beleza, vamos apertar bolinha. É tipo, eu vou apertar, beleza, vou bater bolinha no botão ou bolinha setinha? E eu acabei botando bolinha no botão da setinha. Eu não sabia qual vezes apertava, depois eu apertava o X. Fui lá e apertou os dois ao tempo, então foda-se. Mano, o problema é que aquela parte do solo de guitarra, aquela última parte que tinha um monte junto, eu não dei conta de apertar tudo, porque eu não tinha como apertar tudo só na mão. Tinha que fazer spam.
Depois disso, mano, eu fiquei pensando nele, eu fiquei com ódio dele, velho. Eu fiquei pensando toda hora nele, ele tava se concentrando até, velho. Eu tava puto demais, velho. Mas me fudendo que tinha um spam lá, velho. Não, me fudendo. Na moral, por exemplo, fiquei brabo, mano. Beleza, isso aí foi isso. Não dá pra apertar na mão, peraí. Calma. Aí, ó. Tem que fazer spam. Nossa, velho, tem que fazer spam pra poder conseguir fazer o negócio ali, mano. Mas eu ainda não dominei essa arte do spam. Então, né? Ah, é o que, velho? Bom se você tivesse conseguido fazer a música, mano. Mas só que eu não sou bom no spam. Então, tipo, se eu vejo um, eu não percebo. Quem é pro player, por exemplo, joga tipo assim, ele deixa uma mão sempre aqui nas setinhas, tipo, já pronto pra cada nota, sabe? Ele vai jogando e ele já muda o dedo pra ela, pra no caso de vir um spam, ele já poder, tipo, sair fazendo assim, ó, tá ligado? Tipo, mano, o cara já sai apertando X, tá ligado? É incrível. Peraí, na real, deixa eu testar esse jeito de fazer, talvez dê certo. Ah, funciona. F8 é 8 notas. Mano, é assim mesmo. Só que, mano, tem que tomar cuidado. Né? É basicamente assim. Bom, no final, o Extreme é grindar, velho. É você, tipo, ter uma ideia do que fazer e você ficar grindando até ela dar certo. Basicamente é você repetir até você enlouquecer. Pois é, nem vida projetiva. E agora, Batinho, o que a gente faz? Tá. Peraí, mano, agora que eu percebi uma coisa. Para tudo. O Celtic tá tendo uma live patrocinada de Detroit Become Human. Isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Bora, galera. Ai, vamos ver isso aqui. Eu acabei de pensar, essa fica até fica sem play. Peraí. Calma lá, peraí.
a Melissa. Oh, mano, é muito difícil jogar só com uma mão, velho. Polícia! Polícia! Que é isso? Mãe de polícia. Mano, melhor ainda se pegasse e... Ai ai. Então. Não, ainda. Muito bem. Ah, velho, que quase, hein? Quase, hein? Eu só não fui porque ia ser terceiro, porque ia ser repetido. Mas tu nem pensa! O Batik já desesperado, já tecando por esse virtual. Caralho, caralho, caralho! Ele já tirou print pra poder depois fazer exploit mesmo.
celular tá cansando pra caralho. Depois desse aqui, eu vou fazer um tempo. Eu não sei qual é o misturando. Tá pronto já? Eita porra. Pausa de 15 minutos agora. Não se preocupe, não, vai ter coisa. Beleza, deixa eu voltar o fone pro PC. Vamos fazer pausa pro que o YouTube tiver pra mim. Olha só, o YouTube tá mostrando minha live. Recomendados. Você, ué, caralho. Caralho, olha, a Heather postou, mano. Esse canal aqui é muito bom, velho. É um canal sobre. Ele é tipo aqueles caras. Imagina, ele é tipo um data miner de jogos antigos, sabe? Aquela galera que tá até hoje caçando segredos, códigos jogados. Itens não utilizados em jogos antigos. E tipo, tem muita coisa, tipo, desde jogo novo até. Que tipo, eles buscam muitas coisas. Tipo assim, ele encontra muita coisa legal, velho. É muito bom. Na moral, nossa, esse cara aqui tipo, ele é muito Sometimes we divertido. come across an ending in a video game that makes you think, is that really how it ends? Only to find out, oh, it's not. Having covered numerous examples of strange unintended endings that players weren't expecting to find, it only makes sense I dedicate an entire video to the subject. Thanks to Raz on my Discord server for today's video idea as we dive into the top 10 video game endings that were never meant to be found. Tomb Raider Underworld. At the end of the game, Lara and the game's antagonist Amanda, still pissed at Lara for abandoning her in a tomb when they were younger, agree to put their differences aside and work together to stop the destruction of the world. In an inspiring moment, the two work together to escape before this temple collapses on their heads, ending with the impression that the two would sort out their differences, with Lara finally gaining her friend back after all these years. However, data miners managed to rip a much less wholesome version of the ending lurking in the files of the PlayStation 2 and PC versions, as originally the ending continued after Lara and Amanda escaped the temple, with Lara trotting through the snow when suddenly Amanda comes out of nowhere with a rock and Lara shoots her. Lara hesitates for a moment before nonchalantly pressing on, leaving Amanda to break her leg and presumably die, which was probably deleted for being a complete 180 from the heartwarming moments seconds before. That and it was kinda dumb as hell. It was pretty clear Lara was armed. Why in the hell would you bring a rock to a gunfight? Blood money. In the last mission, Requiem, Agent 47 finds himself drugged and knocked out at a funeral, before waking up and unveiling his cover to blast away all the Jews. But if players didn't react in this moment of needed player response, the credits would roll and Agent 47 would end up getting lowered into the chamber and getting literally roasted. But thankfully off screen for those faint of heart. Players, however, found if they hacked open the developer tools, they could clip themselves outside of the environment with the warp tool and find a fully modeled cremation chamber that doesn't appear anywhere else in the game. It's believed this chamber belonged to an extended alternate ending, in which Agent 47 would have actually been led through the chamber, further evidenced by a tiny deleted scene that could be found on a behind-the-scenes video uploaded to YouTube. Additionally, if we were to rip the audio from the game,
we would find 2 cut audio files from the level named Journalist Fed into Cremator and Wheelchair Guy Fed into Cremator, with the game's 2 main antagonists pleading Agent 47 not to burn them alive. Fortunately for everyone's sake, it appears the developers thought that ending the game with characters getting incinerated was maybe taking things a little too far. Caralho, mano. Yeah, maybe a little. Meu Deus. Dead Rising 3. Thanks to Throwing Out Rocks for submitting this discovery on the Oddheader Reddit. In the open-world zombie beat-em-up game Dead Rising 3, players assume the role of one of the last survivors of the zombie apocalypse, Nick Ramos. Throwing Out Rocks going through the files of the game, however, managed to find an unusual ending lurking in the data that didn't appear anywhere else in the game, which starts standardly enough with Nick saving one of the lone survivors, Annie. When things take a sudden turn south. Thanks for saving me, but I hear you've been a real shithead around town. I hear you've been hurting people, Nick. Innocent people. Damn. Whoa. This is Hey, dark. Wait a second. All right, listen, I'm special. And I'm sorry, you guys, now I just didn't have time to... Oh, so you're Mr. Special, aren't you? Is that it? Seriously, though, I really am special. What, you don't think that we're special? Well, Karen's I was pissed. just having a little fun now. Come on, guys. Yeah, look at me, Mr. Number 12. I can kill whoever I want. I'm a murderer. Hey, hang on. I really need to escape, all right? Oh, you're gonna escape all right. Straight to that big safe house in the sky. It's thought this ending would have occurred if you managed to kill all of the survivors in the game, despite that never actually being a possibility. Whatever was done to activate this ending, it's safe to say the player would have definitely deserved it. Get up! Blade Runner. Caralho. 1997's Blade Runner is one of Nossa my all-time senhora, velho. favorites. A cyberpunk Los Angeles where synthetic humans known as replicants, indistinguishable from normal humans, roam the streets causing public terror, with detectives known as Blade Runners out to retire them, aka eradicate them. The question surrounding the film for decades was whether or not Deckard, a Blade Runner, was a replicant himself, and multiple endings and cuts of the film threw the answer into either direction. The PC game took the idea even further with many story branches and multiple endings, as any character could or could not be a replicant each time they played the game. For example, one possibility is the player could believe themselves to be a replicant and try to escape from Los Angeles with one of the other characters, or they could believe they were human and retire all the replicants and go home for a smoke. One thing I always thought was odd though is that suspect Victoria could be a love interest in the game, despite only talking to her twice in the whole story. Caralho. Yet you could only end up with her with the option of believing that she was a replicant, never providing the player the possibility of escaping with her under the belief that she was a human, which seemed to be the single possibility you couldn't actually do in the game. I was surprised to find out years later, data miners found in the files there indeed existed an ending with an entirely different narration, showing that you could actually escape with Dectora as a human. The only problem is with the mass amount of scripts and story branches in the game. No one's sure if such an ending can actually be activated, though nothing promising has ever been found. Fortunately, a Blade Runner re-release is set to come out this year, but unfortunately that version is being rebuilt from the ground up as the original source code has been notoriously lost. So whether or not we get an answer to this may just be another mystery Blade Runner fans will argue about for decades. Esse aí foi mais ou menos. Persona 5. Persona, nem 5 fudendo. Só tem 2 finais, is a velho. game What that the takes place fuck? across multiple high school semesters, allowing E the tipo, player mano, to tem build literalmente assim, final ruim, volta no jogo, você tem que voltar. Final bom, tipo, você continua, velho. relationships E throughout tipo, the game. o final ruim, o final bom não é nem no final do jogo. É tipo, é no ponto que você vai pro final. Story. Normally, if the player were to date every single possible girl in a single playthrough, Esse on leva porrada. Valentine's Day, all the girls would get together and rightfully beat your ass. É. However, only a couple months ago, data miners managed to dig up an unused ending lurking in the files exclusive to the Chinese version of the 2019 re-release Persona 5 Royal, in which all of the love interests get together for Valentine's Day and are perfectly fine with you dating all of them at the same time, with eerily none of them acknowledging the awkwardness of the situation as they shower you in endless chocolate. Supposedly this is a deleted ending involving an ideal world scenario introduced exclusively in Persona 5 Royal, but clearly somebody along the way felt this possibility was way too weird and decided to can it. Also, apparently this is supposed to be a bad ending, as it's supposed to be a part of a message that living in an ideal world without pain and consequence would ultimately be a boring one, yet we still end up with 10 beautiful women who want to wait on the same foot.
Yeah, what a horrible world that would be. What a horrible This war. guy, too. Oh no. Thanks to Hall Sarah for submitting this discovery on my Clap, clap, Discord clap. server. Disgaea is a tactical role-playing game featuring multiple paths and endings. One particularly difficult to achieve bad ending involved gaining 99 felonies and alley kills with Adele, including killing his own love interest Rosalind, which presents an ending where Adele kills Rosalind because she's possessed by a demon, only for him to end up possessed himself. From here, the game ends with Adele's child siblings begging him to spare their lives, before fading to black Whoa. and asking you to load another save game. Oh, I hope they're fine. US players, however, were in for an even darker ending, as when they switched over from English to Japanese at the last second, they could hear audio that the game's localization department deemed too graphic for the US. As after the game faded to black, they could hear this blood-curdling audio of Adele assumedly crunching down on flesh and bone. Good lord. Meu Yeah, I'm Deus. kind of starting to think things didn't end well for the children. Yeah, he killed them. Bully. Caralho, irmão. Por que todos os jogos que tem cara de RPG Maker tem esse final fudido, mano? At the end of Bully, Jimmy has a showdown with two of the game's antagonists, Gary Smith and Edgar Munson. Jimmy ends up finding Edgar at the chemical plant in town, who attacks Jimmy as soon as he finds him. Normally, the only story option is for Jimmy to beat Edgar and for the two to make amends. But players digging through the files found audio that seemed to allow for a darker ending if Jimmy would have lost the fight, seemingly implying Edgar would have drowned Jimmy in the chemical waste, as recreated by Deadpool XYZ here, burns, doesn't it? making it the only time Jimmy would have died by somebody's hand in the whole game. Well, there's not really any question why this one would have been removed. Apparently, Jimmy disintegrating in nuclear waste was a line that even Rockstar was unwilling to cross. Poor little Jimmy taking an acid bath. Okay, let's maybe cover something a little less dark. Wander Song. Ah, here we go. Wander Song is a bright and colorful game where a wandering singer known as the Bard goes on a quest to gather pieces of a song to unify the world from being destroyed. Months after Wander Song's initial release, a player on the Wander Song Discord found at the beginning of the game, if they were to input a sequence of notes normally used during a minigame later in the adventure, the player would suddenly jump ahead in time to the point after the minigame actually occurred in the story, which was a speedrunner's dream as they no longer had to acquire most of the characters needed to complete the game. When they got to the final scene, they expected the normal ending to play out the same, but rather an entirely new scenario played out instead. As normally at the end of the game, the world loses color as it slowly begins to end, and the world and the Bard sing a song together to try to prevent their demise. But this time, since the player got there without any of the necessary characters, instead you just sit there while the world ends and then the game fades to credits. Meu Deus. So literally everyone and everything that's ever existed dies. Damn. So much for lightening the mood. The Stanley Damn. The Stanley Parable is a game of many mysteries, certainly not being the A Stanley first time Parable, it's ever até onde been eu covered fiz on todos the os finais desse channel. jogo, One velho. particularly confusing mystery involves an ending that appears to have never properly been found. Throughout the Stanley Parable, a disembodied narrator comments on every single move Stanley makes throughout the game. He entered the door on his left. However, it was found that if a player entered the boss's office and quickly walked backward at the verdade. exact moment Como that se the narrator began talking, bugar. they could shut themselves outside the office and the narrator would deactivate. Stepping in. É verdade. Esse aí esse final é muito difícil de fazer, cara. Eu fiz ele e tipo tem umas 2 ou 3 variações do final quando você faz isso. Which, when looking at the developer console, doesn't seem intentional. Doing so appears to activate a failsafe for the player, as the doors in the previous areas inexplicably reopen. If we were to backtrack to the beginning of the game, we'd find door 428 is now open, which never opens under any other way that we Aí know. aparece um teatro, Entering parece. the door takes the player to a mysterious area only known in the developer console as Red Stair, an environment with many winding staircases and multiple empty floors. At the top of the stairs we can find a warning on the wall, with an obscured message at the bottom we can only read if we rip the file from the game, which states, "Both the narrator and the player must be present in order for the escape sequence to play out as intended," which unfortunately has never been achieved as no one's ever gotten here without deactivating the narrator.
Past the door, the player can find what appears to be an escape pod, when suddenly the game instantly resets, creating a strange visual manifestation at the bottom of the screen. Playing the scene with the developer console open, we get more clues that this wasn't the intended way of finding this ending, as when we enter the room we can see a number of sound effects fail to load, such as elevator door open and robot hydraulics, which explains why the scene is eerily dead silent. Entering the pod gives us the biggest indication this was never meant to be found, as an error appears that says "Fix me, William." Many believe a proper way to activate this ending has never been found, especially as a developer in a Reddit AMA revealed there was still at least one secret left in the game that nobody's found. Fortunately, we only have one developer to thank for giving us a starting point. Thank you, William. Don't worry, William, you're far from the first to make a mistake like that and end up covered on this channel. Alan, you're never living that one down. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. não, isso nem fala. Players digging through the files of Metal Gear 5 found a Tem final, mysterious never before nossa, seen basicamente cutscene pronto talking nos about the arquivos, last velho. nuke in the world being Que era pra ser o disarmed as final a verdadeiro. historic moment for mankind. Well, it turned out this ending was in the game, but in a way that no one was ever likely to activate, as every nuke that had been built by players online had to be disarmed until the nuke count on all of the game's servers was down to zero. Considering this meant thousands of players would have to dismantle their nuclear arms at the exact same time, the likeliness of this ever happening was slim to none, though that hasn't stopped many from trying. Then, on February 2nd, 2018, 3 years after the game's release, Steam users found the cutscene playing as soon as they launched the game. Did all the players disarm their nukes and finally manage to achieve world peace? Nope, not even close. Apparently, the only reason the ending played was because of a server error that incorrectly interpreted the value as 0. Publisher Konami instantly apologized for the false lead, and players continued to strive for the ending. Until again on December 25th, the ending played once again for all players on all platforms, even though again none of them were ever close to removing their nukes. Again, Konami issued another apology saying they were still investigating the issue, though many threw in the towel then and there, perhaps as creator Hideo Kojima originally intended. Until the Metal Gear 5 community unifies to disarm their nukes, attaining world peace in the game is a reality we may never actually see in our lifetime. Wait a second, that's actually kind of poetic. We truly live in a society. If you enjoyed this video, please Mano, subscribe. eu falei que no PlayStation 4, pelo menos aqui no Brasil, não sei se aqui na América, não tem mísseis nucleares. E se aparece um, a galera na hora sai correndo. Em menos de 30 minutos o negócio já é desativado. Não tem nada, velho. Nada. Pelo menos aqui no servidor daqui. Sério, eu nunca encontrei nenhum negócio de nuclear. E tipo, quando eu vi um, ele já tinha sido pego, tipo, 5 minutos depois. Sério, 5 minutos depois o negócio já tinha sido desarmado, já tinha sido roubado pra poder ser descartado por outra pessoa. A galera tá, tipo, realmente séria sobre isso, tá ligado? Ah, ok. Bora... Vocês querem voltar pro Projectiva? Depois desse vídeo super mega ultra informativo e interessante. Tem que ser, ué. Ai, nossa. Peraí, no caralho. Não, segura aí. Que eu coloquei a coberta aqui e agora eu tô me sentindo no céu. Rapaz. Caralho, irmão. Que coberta boa. Ô, velho, tá chovendo pra caralho onde eu moro, mano. Você é doido. Tá, tipo, chovendo demais, mano. Chega a ser escroto. Eita, pô. Ah, enquanto isso o negócio perdeu a conexão boa. Deixa eu trocar aqui pra não bugar.
Bugou? Bugou. Bom, tem que... Meu Deus do céu. Pronto. Deixa eu te ver aqui o áudio porque eu mutei o jogo. Beleza. Vamos lá, fone fácil. Passou. Ai, ai. Então, bati aqui. Tem alguma música em mente aí? Peraí. Eu odeio. Ai, caralho, vai tomar no cu. Caralho, tem muito mal, peraí. Ai, eu segurei. Eu segurei e... Eu não apertei o botão pra poder segurar ele. Eu só segurei ele. Ah, não dá pra apertar o botão agora não, porra. Mano, eu tô dormindo, velho. Você é louco. Ué, Meu Deus do céu, quanta coisa. Peraí, deixa eu arrumar aqui essa cadeira que tá virada. Aí. Prontinho. Eu baixo a tela.
grande. Caralho! Ah, velho, os caras mudam pro meu mapa. Uma hora é L1, outra hora é L2. Porra, irmão. Não dá pra apertar, eu não consigo apertar, não dá pra apertar. Não dá pra apertar. Não dá pra apertar. Começou a aparecer de 3, não dá pra apertar. Não dá pra apertar, velho, oh meu Deus. Era triângulo, quadrado e X, né? Acho que é aqui, né? Não, vamos pra frente. Ele tá apertando o botão. Ah, beleza, não dá não. Ah, beleza. No último combo, beleza. Vamos ver o finalzinho, né? Olha isso. Que porra é essa, irmão? Que é isso? Olha de novo. Esse aqui é 10. Foda-se.
Foda-se. Foda-se, não. Não, eu não espero que eu ia passar. Não, não, imagina. Eu não achei que eu ia passar, né? Com certeza, não, não, não. É só zoeira, cara. Eu juro que eu não tô triste. Eu não tô triste, não, 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 não. Tá descrevendo perdendo a humanidade, né? Tipo, velho. Eu tô. Se era bom no hard. Poxa, tá correndo nada? Mano, ela tá fazendo tipo os meu Deus do céu. Ah, tá bom. Tá bom. Nossa. Mano, eu olhei pra cara dela e eu imaginei só uma palavra. E eu fiquei muito perturbado por causa disso. Qual que é o macro? Parece que é diferente de todos que eu tenho nessa coisa. Nossa senhora. Assim, ó, claro, Rafa, fácil. É muito legal quando você não consegue enxergar ou você não sabe nem o que apertar direito. Muito bom. Na moral, quando deu zoom na cara dela, ela tava com uma cara de surpresa, eu só pensei tipo assim, mico arregão. Aí eu fiquei, não! Aí, tipo, eu só fiquei. Mano, o que tá passando pra minha cabeça nessas horas, velho? Que nossa, eu penso muito retardado, velho.
Ah, ela precisa isso no botão. Nossa senhora. Nossa, eu não vi o X. Esse barulho tá entrando na cabeça. Faz parar. Nossa senhora, veio o braço. Ai! Nossa, é sério. Se tivesse uma câmera agora pra mim, você ia ver tipo eu com o braço no meio do ar, apertando assim, parecendo que eu tô. Enquanto o braço tá tremendo, velho. Pra poder fazer o movimento, caralho. Parece que eu tô sendo eletrocutado, velho. Caralho, por que a pessoa da luta repente não teve? Tá bom. Você já tava falando que ia dar. Que já tava. Opa! Tô perdendo a descrição da fala. Você já tá falando que tava difícil apertar naquela música ali. Nessa aqui vai ser para. Nossa senhora, vai ser incrível. Mano, tá ok até, não tá tão difícil. Vamos indo.
senhora. Mano, eu tô achando um milagre que eu consegui passar, velho. Não, porra. Fui mal, mas passei, tá ligado? Tá que nem vestibular. Fui mal, passei. Passei. Meu Deus. Passando tá safe, mano. Caralho, mas o Batik não me chamando de ruim até agora. Tem alguma coisa de estranho. Batik, você ainda tá aí? Até agora não me chamam de ruim. Eu mando boa. Batik. Caralho, o Iago tava aqui. Mano, o Iago, velho, é a última pessoa que eu esperava que tivesse no chat. Meu Deus do céu. O Iago é o cara que, tipo, dorme do nada ou some assim, tá ligado? O Iago, tipo, ele tá quietinho, aí ele só. Ele some, você nem percebe que o moleque sumiu, velho. Nossa, mas eu vou te. Ah, tá. Foi sorte, né? Isso aqui foi o Batik que pediu fazer. Foi o Batik que pediu. Por isso que eu resolvi hoje projetiva. E, tipo, sem ele não faz muito sentido continuar, tá ligado? E também que já faz 2 horas. Quando eu tô quase dormindo. Eita porra. Bem, parece que o Batik ele saiu agora, então. Nem pra me avisar também, né, cuzão. Se o Batik saiu e não vai mais. Não tá por aí, então acho que eu vou parar por aqui porque já faz 2 horas e 11 minutos. Já foi um bom tempo. Foi um bom tempo assim de live já. Não temos que. Não sei o que falar. É. Olha que tema bonito. Alguém lembra desse saxofone? Alguém lembra desse jogo? Saxofone assombrando pessoas desde 2064. Bem, de qualquer jeito, falei pra você, Iago. Vai dormir se você quiser dormir. Vai jogar se você quiser jogar. Vai matar o boss do Hollow Knight, pelo amor de Deus. Você já tá enrolando e já tá mostrando que você tá enrolando. Eu sei que você tá enrolando, seu puto. Mas tá bom. Falei pra você.
Então ontem. Caralho. Deu certo? Uns 30 minutos. Caralho, mano. 30 minutos. Isso não é demais. Mano, mas isso aqui é muito difícil porque tem que fazer um monte de coisa pra poder matar ele. Ou é tipo, ele é difícil por ser muito forte? Tipo, se levar uma porrada já tá morrendo. Caralho. Mas assim, se tem, não tem nenhum jeitinho, sabe? Aquele. Não tem nenhum aquele jeitinho assim que você pode fazer que fica mais fácil, não? Nossa senhora. Mano, nossa, é sério. Depois do Discord, vou te mostrar um vídeo ou uma foto assim, não sei qual dos dois. Na moral, desliguei um PlayStation, velho. Ficou escurido do caralho na minha sala, velho. Você é louco. Pô, irmão. Tá bom. Nossa, ué, mano, qual que é a vida desse bicho então? Ele, os chefes do Hollow Knight costumam ter vida, né? Ele tira alguma coisa ou não? Hum. Tá bom, mano. Acho que é. Ele não sei muito bem do jogo, só que 180 de dano deve ser um bom começo, né? É. Mas de qualquer jeito assim, boa sorte pra você. Falou.